Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Adoção Brasil, um podcast para falar sobre adoção e família. Eu sou o Wagner. E eu sou a Grazi. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o passo a passo, sobre cada etapa do processo da adoção no Brasil. Isso, apesar de ser a gente achar que é muito falado por aí, ainda existe muita dúvida. E recentemente nas nossas redes sociais a gente abriu aquelas caixas de pergunta e viu o quão importante seria a gente fazer um programa sobre esse assunto, para falar sobre todo o processo de adoção, como funciona, né? E também das principais dúvidas. A gente vai tentar abordar todas as dúvidas que chegaram até nós, a gente vai tentar responder e vamos começar falando do passo a passo, né? Isso. Eu acho que o principal de tudo, o primeiro, é você ter certeza da sua decisão. Que você quer se tornar pai, você quer se tornar mãe através da adoção. Você tendo essa certeza, é o principal. Você deve se dirigir ao fórum mais próximo da sua região, né? Por exemplo, aqui em São Paulo há vários fóruns. A gente sabe que cidades de interiores, dependendo do lugar, é um fórum para a cidade. E quando não tem um fórum, você tem que ir na cidade vizinha. Então, a primeira coisa é você ir até o fórum responsável pela sua região, pela sua cidade, pelo seu bairro. Dentro do fórum tem a Vara da Infância e Juventude, o setor da Vara da Infância e Juventude. E lá eles vão te dar a lista de documentos que você precisa para poder iniciar o seu processo. Você vai reunir todos esses documentos que eles solicitam, né? Desde documentos pessoais, né? Como RG, CPF, comprovante de residência, financeiro, né? Alguma forma de CLT ou... E comprovação de renda. Comprovação de renda, né? Isso, e assim, depois de reunido todos esses documentos, você entra com essa documentação, leva esses documentos até a Vara da Infância, preenche-se algumas fichas ali na hora, e você tem que aguardar as entrevistas com o setor técnico, com assistente social e psicólogo. Normalmente, não é regra, tá? Eu vou falar o que aconteceu com a gente. Nós só vamos para entrevistas com o setor técnico depois que o pretendente faz o curso que o fórum pede, seja o curso do próprio fórum ou em grupos de apoio, né? Então, no nosso caso, nós tínhamos que participar de 3 reuniões de grupos de apoio, mais a reunião do próprio fórum. Então, isso cada fórum, o fórum vai te falar. Isso, e trabalha de um jeito. E no nosso caso, a gente realmente levou tudo, inclusive com o certificado de todos esses cursos. Só depois que nós realizamos todos os cursos que eles pediram, que nós pudemos ir para a próxima etapa, que seria as entrevistas com o setor técnico, que é o setor psicossocial, né? Que é a entrevista com a psicóloga e com o assistente social. Isso, aí até para esse assunto, a gente tem até um outro episódio do nosso podcast que aborda sobre esse tema, então a gente não vai se aprofundar nessa questão das entrevistas. Aí se você voltar aí, você consegue encontrar esse episódio. Se não me engano, foi até o primeiro. Então ali o primeiro e o segundo fala sobre a questão de como que funciona o perfil, de como que você preenche isso tudo. Então ali tem bastante detalhe. Tá. A gente não tem como falar não tem como falar para você que vai demorar 2 meses, tá? Desde a entrega dos documentos até você fazer a entrevista. A gente não tem como prever isso. Isso realmente é difícil de se prever tempo. Cada fórum tem sua demanda, tem a sua equipe, então isso vai variar muito. Isso. Né? Então tem que ser tudo aguardado mesmo. E não tem como... no nosso caso, nós fizemos as entrevistas individual e depois juntos. Isso. Né? Tanto com a psicóloga quanto com a assistente social. Passada essa parte de entrevista, se estiver tudo ok no seu processo, elas vão dar um parecer, vão preencher relatório, vai para o juiz, e aí sim o juiz assina a habilitação, né? Então tem a sentença deixando você apto para adoção. É nessa hora que você entra na fila. Sim. Então, que
que o teste dá positivo, né? Isso, é a hora que a você... gente brinca que a habilitação é o teste positivo. É a hora que você começa a esperar, que é o tempo de espera, é outra situação, que a gente fica para um outro programa para falar, que aqui o objetivo era dar essa introdução inicial do processo de adoção e das principais dúvidas que surgem, né? Então... A gente esqueceu de falar que na questão das entrevistas com o setor técnico, normalmente há visita na residência, né? Elas querem conhecer. Sim. Isso faz parte do processo, é normal. Sim, Essa visita, ela vai conversar com você, vai agendar tudo. São detalhes, são questões burocráticas que a gente tem que passar. E tudo bem, a gente vai passar por isso daí, não tem problema nenhum. E agora vem sim as principais dúvidas que surgem nesse início, né? Então, a gente pode começar, por exemplo... Quem pode adotar? Quem pode adotar? Qualquer pessoa maior de 18 anos. Isso, e que tenha uma diferença de idade mínima de 16 anos entre o adotante e o adotado. Estado civil independe. Pode ser uma adoção monoparental, que a gente fala uma adoção ou só o pai ou só a mãe. Resumindo, se você é solteiro e quer adotar, você pode adotar. Sim. Não precisa ter um companheiro ou uma companheira. Não há nenhuma restrições em relação a casais homoafetivos. Nenhum processo é igual e funciona da mesma forma. Você vai entregar documentos, passar pelas entrevistas, fazer os cursos, passar tudo igual. Tudo igual. Nada vai mudar. Para quem é solteiro, também é da mesma forma. Não muda nada. Não é nem mais fácil, mais difícil para ninguém. Sim. Isso na lei não tem distinção e as varas de infância também não possuem esse tipo de distinção. Não tem problema nenhum. Não precisa ser rico para adotar uma criança. Você pode morar de aluguel. Então vamos lá. Eu moro de aluguel, posso adotar? Pode. Pode sim. Fica tranquilo que não tem problema nenhum. Ah, mas eu não sou rico. Rico é muito relativo, né? O que é ser rico? Mas vamos lá. Se você tem que ter um mínimo de condições para prover o seu sustento de uma criança. Sim. Da sua família de uma criança. É isso que é exigir. Você tem que ter pelo menos alguma forma de comprovar. Ah, mas eu não tenho carteira assinada, vou conseguir adotar? Consegue, existem outras formas de você comprovar a renda. Existe desde extrato bancário, o recolhimento do INSS, o comprovante de declaração do imposto de renda. Tudo isso serve como declaração de renda. Ah, eu sou autônomo, você vai ter seu jeito de declarar, fica tranquilo. Isso também não é problema nenhum para o processo de adoção. Ah, tem outra questão também. Ah, minha casa só tem um quarto. Eu posso adotar? Não tem nada na lei que te proíba a adoção. Em muitos casos, o setor técnico acha interessante que pelo menos na casa tenha mais de um cômodo, para que tanto você quanto a criança tenha sua liberdade, né? Mas isso também não é nenhum impeditivo. Se você não tiver agora, não precisa desesperar. Dá a entrada no processo e segue, porque de repente também, futuramente, você já não está mais nessa casa. Né, vocês mesmos no dia a dia vão entender a necessidade de se ter que ter um cômodo mais. Ou seja, você que vai construir um cômodo mais, ou não. Então fica tranquilo. Precisa ter o quarto da criança pronto, montado? Não. Não precisa. Não. Nós não tivemos nenhum dos dois. Então realmente, se o quarto estiver vazio, mas tiver um quarto vazio, ok. Não tem problema nenhum ele estar vazio. Até porque se você tem um perfil que você não... Muito amplo, que não definiu... Você não definiu gênero, idade... É difícil montar um quarto. É difícil montar um quarto, né? Então... Eu ia entrar numa questão de é legal a criança, quando a criança é mais velha, participar dessas escolhas, mas aí é outra questão que a gente vai sair do foco. Vamos continuar. Então, essas são dúvidas recorrentes que todo mundo tem, né? Então acontece também muita pergunta de uma pessoa, conheci uma mulher que ela tá grávida e quer entregar o bebê para mim. O melhor a fazer nessa situação é se dirigir junto com essa mulher para a vara da infância e juventude. Aí lá você inicia o processo, não é garantia que a criança vá para você. Mas por ali que você vai fazer toda a orientação, você vai seguir toda a orientação da vara da infância. Porque a vara da infância vai respeitar a fila. Então são casos e casos, e cada caso é analisado de uma forma. Então primeiro você tem que ir lá e ver o que vai acontecer nessa situação. Mas como a Grazi disse, é respeitada uma fila. São raros os casos que uma adoção direta assim acontece. São raríssimos, até porque eles entendem que você está furando a fila, acordo entre as partes. Mas se isso acontecer de alguém,
querer entregar uma criança para você, siga esse caminho. Não pega a criança e registre no seu nome, porque isso é configurado crime e você vai ter problema E nem tente judicialmente também ficar com a posteriormente. criança para depois comprovar Isso. vínculo e regular a Você situação pode ter depois. muito problema com isso. É dor de cabeça, gente. Por favor, não sigam mais Então isso. não vai nessa linha também não, que é super perigosa. Outra dúvida recorrente também é se os familiares podem adotar a criança. Nesse caso, não. Não. Então, um irmão pode adotar o outro? Não pode. Não. Ele tem o direito da guarda. É diferente, É. né? Entendeu? A avó não adota o neto. É. Então não tem esse processo de adoção. É a guarda provisória diferente para guardas de fins de adoção. Exatamente. Então esse é outro ponto. Uma outra dúvida, Vá, que eu li pelo menos umas 4. O casal iniciou o processo juntos, se separaram, mas um deles quer continuar o processo. Você pode, só que você vai ter que informar essa nova situação para a vara da infância. E vai ser feito um novo estudo pelo setor técnico. Aí o setor técnico vai querer entender o que aconteceu, porque você quer continuar, tudo. Então, você não sabe, o processo vai continuar correndo normalmente. Isso. E assim, também entrando nessa questão ainda, se você diz, mas eu não sou casado no papel, tem algum problema? Não tem. Existem formas de você comprovar esse relacionamento. Então fica tranquilo também, que nesse tipo de adoção você vai conseguir dar entrada no processo com o seu parceiro ou com a sua parceira. Na verdade, essas dúvidas é legal, todas essas dúvidas que vocês tiverem, né, que a gente já acabou respondendo, mas é legal perguntar já direto pro próprio fórum, né? As minhas dúvidas eu fui direto e já tentei e já sanei tudo na hora para não ter nenhum problema. A gente aqui tá dando um apanhado das principais dúvidas. Pode ser que você tenha umas dúvidas mais particulares. Lembrei agora outra, a questão dos atestados, que faz exatamente. Que faz parte da lista de documentos. Que é o atestado de sanidade física e mental. Né? Há fóruns que exige que seja feito ou por um psicólogo ou por um psiquiatra. Já fugi, ia falar terapeuta. Por um psiquiatra. Por um psiquiatra. E outros deixam que seja por um clínico geral. De repente, então, se um clínico que te acompanha, esse clínico pode gerar esse atestado. Então, pergunta isso no fórum. Precisa ser de quem? Pode ser de um clínico? Tem que ser psicólogo? Tem que ser psiquiatra? Porque, de repente, você já vai e o fórum não aceita, você meio que, entre aspas, perdeu tempo. Né? A gente conhece até um caso de uma amiga nossa que o atestado emitido pelo ginecologista dela foi suficiente. E de outra colega que tinha que ser de um psiquiatra, não era nem de um psicólogo. Então, são de casos e casos. Então, aí é outra dica para vocês também. Essas nuances, esses detalhezinhos é legal perguntar. Então, sempre tem que perguntar. Não adianta se eu disser para você que tem que ser de psiquiatra, aí de repente você vai levar um baita tempo para conseguir esse atestado e no final serviria de um clínico geral, né? De um médico clínico, que é muito mais fácil encontrar um clínico do que um psiquiatra, né? E normalmente o psiquiatra também, ele faz estudos ali, né? Ele faz um acompanhamento, não é uma consulta. Não vai ser uma conversa que ele vai te dar o atestado, né? No nosso caso mesmo foi o clínico geral, que nos dois casos, né, nos nossos dois processos de adoção, foi um clínico geral, mas a gente perguntou pro fórum se poderia ser. Né? E passou, e ok. Então, pra gente também, a gente não teve problema com isso. Outra dúvida, eu posso adotar em outros estados? Pode. Hoje, sim. Com o Sistema Nacional de Adoção, você consegue determinar logo naquelas entrevistas com o setor técnico em quais estados você também quer entrar com o processo de adoção. Quais que você quer entrar na fila. Se habilitar, né? Exatamente. Então, inicialmente, você tem que fazer a habilitação na sua região, na sua cidade. E ali, naquele momento, com a entrevista com o setor técnico, você diz, eu também quero adotar crianças do Brasil inteiro. Não tem problema nenhum, você pode dizer que quer do Brasil inteiro. Ou de alguns estados. Eu quero só de Paraná e Rio Grande do Sul. Ou então crianças da Bahia e Acre. Você pode determinar. A gente pede para pensar direitinho em relação a isso, porque a gente já falou em outros episódios, em outras situações, tem a questão da sua disponibilidade
tanto de tempo quanto financeira. Exatamente. Então, eu vou colocar em todos os estados para ser mais rápido. Não façam isso. Não caiam nessa armadilha. Você tem entendeu? Tem ter que ponderar consciência. tudo. Porque essa questão da disponibilidade que a Grazi acabou de comentar, né, financeira, por exemplo, não é questão de você ter dinheiro no banco e ir. Será que a sua empresa, a empresa que você trabalha, permite que você se ausente para ficar, de repente, 1 ou 2 semanas fora por causa do processo de adoção? Indo e vindo também, né? Indo e vindo, tendo que se ausentar em outros períodos também. Então, tem que se levar em consideração isso. Porque também, você ter um filho e de repente perder o seu sustento, vocês vão começar já passando muita dificuldade. Né? E criança, a gente sabe que tem custos. Se manter uma família e uma casa tem custos. Então, toma muito cuidado com isso. E quando a gente diz outros estados, é muito comum também as pessoas, né, os adotantes, você, associar com as capitais. Então, eu aceito uma criança do Paraná, porque eu vou aqui, Curitiba, daqui de São Paulo, de carro 6 horas, eu chego lá. Tudo bem, mas ela pode estar na divisa com o Rio Grande do Sul, que você tem que pegar um avião para até Curitiba, e de lá ainda pega um carro e viaja mais 6, 7 horas nas estradas até chegar nessa cidade. E às vezes a cidade tem um hotel, e quando tem. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Por isso que a gente fala, coloca isso, né, converse aí com o seu companheiro, com a sua companheira. Se no caso você é sozinho, converse com quem for mais próximo de você, para pedir um aconselhamento pro pai, pra uma mãe, para entender e ter certeza que na empresa também ser, né, honesto e falar, empresa, se eu fizer isso, como que vai funcionar? Será que eu vou ter condições de sair? Você que sabe do seu trabalho. Essas horas tem que a gente fala, tem que prevalecer a razão, né? Pra mais pra frente a gente não ter dor de cabeça sair com do isso. Controle a situação. Porque a gente, lógico que quer adotar pra ontem. Quando a gente entra no processo de adoção, a gente quer ter um filho ontem. Né? A gente já quer, a partir A gente entende a ansiedade, a gente passou por isso tudo, a gente sabe da espera. No processo de habilitação, de repente você ficou 6 meses, 9 meses, 1 ano pra se habilitar. E aí você fala, e agora? Porque sempre tem essa situação, quanto tempo eu vou ficar? Aí você já quer o quanto antes. E o quanto antes, eu quero o Brasil inteiro que vai ser mais rápido. Depende. Se o seu perfil for bebê, talvez não vai ser mais tão rápido assim. E de repente, dificilmente você vai ser chamado em outro estado. Nada impede de você colocar. A gente só está exemplificando aqui o que pode vir a acontecer, de você não criar uma falsa expectativa, achando que, porque é Brasil inteiro vai ser mais rápido. Que o Brasil tem todo esse território, né, essa imensidão e vai vir rápido, porque depende muito, né? Sim. E também tem outra questão, abandonar uma criança na rua, posso pegar e levar para casa? Não pode. Não pode. É crime. Entendeu? Se você encontrar uma criança na rua, você leva até um conselho tutelar, uma vara da infância, leva na polícia, leva no bombeiro. Aciona alguma autoridade, isso. né? Porque aí, para eles direcionarem essa criança, ela ter o melhor cuidado possível. Não faça isso, por favor. Não é que a gente não recomenda, não faça mesmo. Né? A gente tem que ressaltar isso bastante. Então, com essas dúvidas, acredito que a gente tenha conseguido, assim, pelo menos dar um básico, que são as principais, e provavelmente alguma delas você já deve ter tido. Também, só para finalizar, só para finalizar uma minha e só para finalizar uma dela, hein? Bastante dúvida. A gente recebe muitas perguntas. Mas eu já tenho filho que foi gerado biologicamente, né? Que a gente eu engravidei e já tenho. Resumindo, né? Que a gente faz gerado mas eu engravidei e tive um filho. Eu posso? Pode. Pode adotar também. Pode. Nada impede. Nada impede, com certeza. O mesmo acontece, uma situação semelhante, a pessoa entra no processo de adoção, já está na fila para adoção e engravida. Ela vai, se você quiser, você pode continuar no processo também. Você vai comunicar, né, o setor técnico que você engravidou, eles também vão fazer novas perguntas para saber se você está ok, se você quer continuar com o processo de adoção, e se esse for seu desejo, você vai seguir com esse desejo, você vai seguir na fila, esperando agora um irmãozinho ou uma irmãzinha. Né? E é de praxe eles perguntarem, mas por que eles perguntam? Não é só porque engravidou vai desistir. É de praxe eles perguntarem. Tem que perguntar. Eles perguntam. Porque de repente você entende que aquele é o momento de você dar uma pausa no processo. E também não tem nada de errado se você fizer isso.
né, como a gente sempre diz, você tem que ser honesto com você mesmo. Só para finalizar, a habilitação é renovada a cada 3 anos. Isso, então se você ficou... Fiquem atentos a isso. Se você tá na fila já há 3 anos, ou próximo de vencer os 3 anos, já entra em contato com a Vara da Infância, explica que tá vencendo. Que eles podem comer bola, de repente... Eles têm muita demanda lá, de repente o seu nome passa, e aí pode ser que o seu processo seja pausado porque você não renovou, extinto, né? Extinto, E aí tem que refazer tudo de novo. Então, a gente tem que ficar... Aí vai ser uma saqueira aí pra fazer tudo isso. E quando a gente fala de renovar renovar a habilitação, o setor técnico vai te chamar, vocês vão conversar de novo, bater um papo, e é renovada a habilitação. E o meu finalizando agora, é que se você também está fora do país, você pode adotar crianças aqui sim no Brasil. Aí, a regra principal, né, é assim, que você tem que ser habilitado no seu país de origem, para depois você procurar os órgãos públicos aqui do Brasil. Por vias de regra, é mais ou menos assim que funciona. Mas é sempre bom também já entrar em contato com alguma vara de infância. Porque como cada país também tem as suas leis, as suas regras, né? Então, se de repente você tem família em Cuiabá e você está fora do Brasil, liga para alguma vara da infância de Cuiabá e pergunta, eu moro aqui fora e eu quero fazer uma adoção aí no Brasil, como que funciona? E eles vão te dizer, primeiro se habilita aí, depois manda a documentação para cá, vai no consulado do Brasil, manda a documentação e a gente também dá a entrada aqui. Então também é possível, também existe. São casos mais específicos e pontuais, mas é possível sim. Aí você vai ter que seguir todos esses passos que o Vá falou. Isso, e você também não é obrigado, ninguém pode te obrigar também a escolher uma idade ou um perfil determinado. Isso você que escolhe, tá? Então não é, eu sou obrigado a adotar uma criança de 5 anos, não. Sou obrigado de... Não, você que vai definir o seu perfil. Sim. Isso é super importante. Tenham muito claro, não se sintam pressionados por ninguém, né? Pensem direitinho, não se sintam pressionados por família, por fórum, por amigos. Por nada disso. Por nada disso. Você com seu parceiro, com sua parceira, ou você sozinho, você com você. E assim, siga o seu coração, né, a sua ética, siga com a sua honestidade. O que você entende, isso eu consigo, isso eu não consigo. Seja muito honesto mesmo nesse momento. Se você achar que não consegue, seja honesto e fala... Porque é o que a gente fala, filho é para sempre. É para sempre. Então fica nessa nossa dica. E tem a questão, né, eu sei que finalizando tá demorando, parece aquela saideira de bar, né, que nunca termina. Tem a questão acaba vindo, né? E tem a questão da busca ativa. A busca ativa também se fala muito na internet. Então, busca ativa, a nossa sugestão é que se procure os principais programas de busca ativa que tem por aí. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, tem Adote Boa Noite. Aí em outros estados tem Adote um Torcedor. E tem Esperando por Você. Então tem vários programas de busca ativa que os estados, né, os tribunais, as varas da infância desses estados, eles colocam as fotos, os perfis dessas crianças. Normalmente são as crianças maiores, ou então algumas crianças também que possuem alguma questão de necessidade especial. Então procure esses portais oficiais, que é a nossa dica. Se você quiser, dentro do nosso aplicativo, do aplicativo Adoção Brasil, tem uma lista com os principais programas do Brasil. Tem praticamente todos os estados ali. Então por ali você já tem uma ideia. Porque o meu perfil é uma criança de até 15 anos. Então, de repente, você pode procurar através desses programas de busca ativa que são criados diretamente com as varas da infância. E lá vai ter todas as informações, a cidade que essa criança tá, qual que é o fórum responsável para você entrar em contato e pedir maiores informações. Então tem tudo lá, e por ali você consegue também. A gente sabe que muitas adoções e muitas famílias se formaram e estão super felizes por causa desses programas, né? Então acho que com isso a gente conseguiu abordar bastante coisa por aí. E se vocês tiverem, se de repente alguma dúvida que você tenha e a gente não comentou, não falou, entre em contato com a gente. Né? Que a gente vai dar, se a gente não souber responder na hora, a gente vai procurar informação para responder. Tá bom? Tá, e antes de
de encerrar o programa de hoje, só os recadinhos, mas agora é recadinho. Então a gente já falou do nosso aplicativo da Adoção Brasil. Se você está nesse processo de espera e está com dúvida, está ansioso e quer compartilhar com a gente tem um grupo exclusivo no Telegram, que é um grupo de apoio exclusivo no Telegram para a gente debater. Ele fica aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ali tem bastante gente legal, com bastante conhecimento, tem bastante pais que se tornaram, né? Se tornaram pais através da adoção. Então, entraram ainda no início do processo e se tornaram pais e continuam com a gente lá no grupo, que isso é muito legal. E dali também a gente tem um grupo, sim, de pós-adoção também, que é exclusivo no Telegram, pra gente compartilhar nossas experiências e desafios também que a gente tem com os nossos filhos, né? E é um grupo que, como a gente já disse outras vezes, é um grupo sem essa barbárie das redes sociais, é um grupo que se respeita, que acima de tudo não tem discriminação, né? Tá todo mundo ali para se ajudar. O único objetivo de todos ali é se ajudar e crescer, né? Pessoalmente, crescer como família. E a gente tem conseguido manter aí um clima bem legal lá dentro. Sim. Tá legal? Então, um beijo e até a próxima. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau. Se cuidem.